LOA orienta a elaboração, a LDO orienta a elaboração da LOA. O professor não vai ficar por aqui, gente. Após o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LOA passou a ter outras atribuições importantíssimas. Por exemplo, essa atribuição de orientar a LOA foi estendida. Por exemplo, após o advento da LRF, a LOA, além de orientar a elaboração, a LDO, além de orientar a elaboração da LOA, a LDO também, agora, ela define também algumas regras de execução do próprio orçamento. Olha só o que eu estou falando para vocês, prestem muita atenção. Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LOA passou a ter outras atribuições, não somente de orientação, mas define algumas regras na execução do próprio orçamento. Como assim, professor? É claro, vamos lá, vamos supor que o comportamento da Receita não está de acordo com o previsto na própria LOA, nos instrumentos de planejamento. Tem que acontecer tem que ocorrer um contingenciamento das despesas. E esse contingenciamento de despesas, as regras de contingenciamento, deverão estar previstas aonde? Deverão estar previstas nada mais, nada menos que na LDO. Ok? Então vamos lá, vamos para frente que eu vou falar mais sobre isso mais adiante. Então você já sabe que a LOA orienta a elaboração da LOA segundo a Constituição. E a LRF ampliou essa atribuição destinada à nossa LDO. Terceira consideração. As despesas de capital para o exercício subsequente. As despesas de capital para o exercício subsequente. Gente, não é fácil explicar isso. Vou tentar ser o mais claro, o mais objetivo possível. Já estudamos aqui que você tem despesas correntes e você tem despesas de capital. Aqui está falando o seguinte, que todas as despesas deverão estar contidas na LDO obrigatoriamente, gente? Não está escrito isso. Está escrito o quê? Despesas de capital. As despesas de capital têm obrigatoriedade de estar prevista na LDO. Ok? Professor, mas se a administração pública desejar incluir também as despesas correntes, não tem nenhum problema. Não tem problema, pode incluir. Mas lá a Constituição diz o seguinte, uma obrigação são as despesas de capital. Ok? Lembra no PPA? PPA tem um lance desse, não tem um lance de despesa de capital? Tem? Lembra? 2 segundos para você lembrarem. 2. Lembrou qual que é o lance? Lá no PPA, a obrigatoriedade constitucional em relação às despesas de capital é o seguinte. A administração pública é obrigada a incluir no PPA as despesas de capital cuja execução seja superior a um exercício. Então, todas as despesas de capital, todas as despesas de investimento, as despesas de investimento cuja sua execução seja superior a um ano, obrigatoriamente tem que estar prevista na onde? No PPA. Aquisição de um carro é uma despesa? Sim. Pergunto para vocês. A aquisição de um carro trata-se de uma despesa corrente ou de uma despesa de capital? Sim, trata-se de uma despesa de capital. Vamos analisar. A previsão da despesa, a aquisição de um carro, de uma viatura, obrigatoriamente tem que constar na LDO, no PPA? Obrigatoriamente tem que constar no PPA? Não precisa. Se quiser incluir, pode. Outra pergunta. Agora, a aquisição de um carro, essa despesa, obrigatoriamente, o ente tem que ter previsão na LDO? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Então, todas as despesas de capital para o próximo exercício, obrigatoriamente, tem que estar prevista na onde? Na
LDO. Na LDO. Legal, gente? Atenção, agora, do carro não necessariamente poderá estar previsto onde? No PPA. Isso também costuma cair, viu, gente? Não cai com tanta frequência, mas cai. É um assunto até um pouco complicado. Bacana? Vamos ver aqui o que está escrito aqui. Regra geral, todas as despesas de capital devem estar previstas na onde? Na LDO. A despesa de capital pode ter duas categorias. Despesa de capital, PPA e LOA. É isso que eu disse para vocês. Inferior um ano na LDO e superior um ano no PPA. Bacana? Ok? Fácil, não é isso? Tranquilo? Tá entendendo, né? Isso. Quarta consideração. Gente, se o LDO ela prioriza as ações, toda e qualquer alteração na legislação tributária deverá estar previsto na onde? Na LDO. Apesar que essa atribuição que a Constituição passou para a LDO, na prática não tem tanta eficácia. Não tem tanta eficácia porque nós temos vários tributos que não obedecem ao princípio da anterioridade. Tem vários tributos. Porém, para concurso público, o candidato tem que saber disso, que as alterações na legislação tributária devem constar na onde? Na LDO. Na LDO. Quinta e última consideração sobre o conceito da LDO na Constituição. Definição da política das agências financeiras oficiais de fomento. Definição da política das agências financeiras oficiais de fomento. Primeira pergunta da explicação. Primeiro esclarecimento, perdão. Quais são essas agências oficiais de fomento? BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, aqui no Mato Grosso tem uma chamada MT Fomento. Então, essas agências oficiais de fomento, gente, a sua política de aplicação deverá constar na onde? Na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por exemplo, gente, na Caixa, está lá na LDO, eu não lembro que ano que está, a Caixa Econômica deverá reduzir o déficit habitacional. Ou seja, aqui uma definição da política que reduzir o déficit habitacional, que é uma prioridade da ação governamental. Sendo assim, nossa primeira aula, nós estudamos o seguinte, na primeira parte dessa aula, nós vimos as 5 considerações, não é isso? 5 considerações no conceito, que é metas e prioridades da administração pública, orientar a elaboração da LOA, as despesas de capital para o exercício subsequente, alteração na legislação tributária e definição da política de aplicação das agências oficiais de fomento. Atenção, essas são as atribuições constitucionais para a LDO. Ok? Bacana? Tranquilo? Pronto. Como disse para vocês, agora vamos para a segunda parte da aula. Estudamos a parte da LDO em relação à Constituição. Agora nós vamos estudar a LDO na visão da Lei de Responsabilidade Fiscal. E já adianto para vocês uma informação preciosa para você, minha amiga, meu amigo concurseiro. Infelizmente, ou felizmente, depende da interpretação do candidato, 90% mesmo, 90 percentual, 90% das questões de concurso sobre a LDO têm sido retiradas da Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? Para quem não sabe, a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei complementar 111, de 4 de maio de 2000, essa lei tem 2 grandes objetivos. O primeiro, evitar déficits públicos. Prof, o que vem a ser esses déficits públicos? Gente, o orçamento, nós temos 2 elementos, receita e despesa. O que é um déficit público? É quando a despesa é maior do que a receita. Então, primeiro, quando a despesa é maior do que a receita. Então, evitar, ou seja, ter o equilíbrio na gestão fiscal.
O segundo objetivo da LRF é o seguinte: reduzir o endividamento público. O professor está leu aqui eliminar, impedir? Não. Está escrito o quê? Reduzir. Ainda não vi nenhuma banca de concurso cobrar isso. Mas se fosse professor que fosse fazer a questão de concurso, eu ia cobrar essas coisas, né? Questão cabeça para o aluno poder interpretar melhor e ter seu discernimento. É reduzir, não eliminar. Gente, papo reto com vocês. Olha, evitar déficits públicos e reduzir o endividamento, gente, para você atingir esses dois objetivos, você tem que fazer jus de uma ferramenta chamada de quê? Planejamento. Planejamento. E quais são os instrumentos de planejamento da administração pública? PPA, LDO e a LOA. Então a LRF vem fortalecer esses instrumentos. E eu falo com toda a segurança. Dos três instrumentos, o instrumento que foi mais fortalecido pela LRF foi nada mais, nada menos que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acredito eu que por esse motivo várias questões de concurso estão sendo cobradas, várias bancas examinadoras estão cobrando essas questões de concurso público. Ok? Então, sem muitas demoras, né? Então é o seguinte, professor, você falou da LRF, falei. Então é o seguinte, deixa eu pegar aqui para vocês, livrinho do Jacobi, já falei para você na primeira aula. Vou dar uma olhadinha aqui, ok, tranquilo, vamos lá. Tem que ler, leitura obrigatória, artigo 4º da LRF. Eu vou ler para vocês. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá o disposto no parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição e, Primeiro, que vem a ser o parágrafo 2º da Constituição Federal. Vem a ser o seguinte: vem a ser o conceito, as atribuições constitucionais atribuídas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então olha só, a LRF está falando o seguinte, que tem que cumprir essas 5 considerações que eu passei para vocês agora, e mais o que? Primeiro, disporá também o equilíbrio entre receitas e despesas. B, critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B, inciso 2 deste artigo, e no artigo 9º do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 31. Eu faço questão que vocês façam a leitura depois. Ou seja, limitação, critérios de limitação na forma de empenho. Gente, critérios, ele não está orientando a elaboração da LOA. Limitação de empenho, já não está a LDO lá ditando regras de execução do orçamento? Sim, gente, orçamento é o orçamento. Então as suas regras de elaboração e as suas regras de execução, ou seja, as regras do jogo, têm que ser feitas com antecedência. Esse é o papel da LDO. Definir essas regras com antecedência para quando começar o jogo você não alterar essas regras. Sabiamente o legislador teve essa sabedoria, teve esse insight. Próximo dispositivo. Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com os recursos dos orçamentos. Gente, anotem aqui. Isso que eu acabei de ditar para vocês, ler. Isso aqui é o artigo 4º, inciso 1º, a linha E. A linha E de Eva. Nos últimos 24 meses, esse dispositivo foi campeão nas provas de concurso. E as bancas examinadoras têm, gente, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? As normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com os recursos dos orçamentos. É uma cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, importantíssimo. Mais uma atribuição da LDO, só que essa atribuição foi dada à LDO através da onde? Da Lei de Responsabilidade Fiscal. A linha F. Demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Não tão importante. Vamos passar mais aqui. Ok.
E agora nós